Professores e escolas precisam urgentemente parar com esse tipo de atividade. Oi, meu bem, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que todo início de ano é um assunto polêmico dentro dos grupos de adoção, especialmente os grupos de adoção tardia. Tá, então vamos começar primeiro explicando o que é adoção tardia, para depois a gente entrar no nosso assunto específico, que são algumas atividades escolares, você já deve ter visto aí na thumb, que querem falar sobre o passado, a origem da criança, e isso pode ser gatilho, isso pode ser complicado, isso pode ser muitas coisas, né? A adoção tardia é quando você adota crianças e adolescentes que têm mais de 3 anos de idade e já se lembram da sua família de origem. Não tem uma revelação, ninguém precisa contar para essa criança que ela foi uma criança que nasceu por vias da adoção para a família dela, porque ela já sabe, ela tem lembranças da família de origem, ela tem lembranças dos maus tratos, das negligências, dos problemas que ela viveu nessa família de origem. Nenhuma criança é retirada de sua família e levada para o sistema de adoção por coisinha pouca. Foram muitas negligências, muitos abusos, diferentes níveis de abuso, né? Que essa criança sofreu, abuso emocional, físico, violências, castigos, abusos sexuais. Cada criança vai ter sua particularidade, sua história e suas dores para carregar. Nos grupos de apoio à adoção, volta e meia nesse início de ano, fevereiro, março, aparecem pais e mães desesperados porque a escola mandou para casa aquele tipo de atividade que fica perguntando: conta como foi que você nasceu, seus pais te esperaram muito, como é que foi, por que escolheram esse nome pra você, fazia sol ou fazia chuva no dia do seu nascimento, quanto você pesava, qual foi a primeira coisa que você comeu, qual foi a primeira palavra que você falou. Em geral, crianças não se lembram dessas primeiras vezes, essas específicas, né, de bebezinho. E elas precisam que essas histórias sejam contadas e recontadas pelos seus pais. Quando os pais dessa criança se tornaram pai e mãe dela, quando ela já tinha mais de 3 anos de idade, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15 anos, não sei com que idade essa criança foi para essa família, foi adotada por essa família. Mas o que é certo é que esta nova família não vivenciou essas coisas junto com essa criança. Essa criança não vai se lembrar, esses novos pais não sabem desse passado, a criança também não sabe desse passado e ela se depara com essa tarefa. Geralmente isso acontece com os menorzinhos, né? No Fundamental 1, no jardim, pré-escolar, né? E é justamente uma atividade do tipo: pergunte para a mamãe e nos conte. Então, a mamãe não sabe. A mamãe não sabe do passado dessa criança e essa criança também não sabe. E isso pode ser extremamente doloroso. O dizer que não sabe pode ser constrangedor e doloroso. E às vezes o se lembrar também pode ser doloroso. Às vezes a criança consegue lembrar algumas coisas que são perguntadas e isso dói. Às vezes a criança é perguntada: por que sua mãe te deu esse nome? Aí ela até tem uma ideia, ou ela se lembra que quem deu o nome foi a pessoa que foi sua mãe durante o tempo, que exerceu esse papel social de mãe durante um tempo, mas não do jeito que devia, de forma que perdeu o poder familiar dessa criança e ela ficou um tempo abrigada até encontrar uma nova família. Então isso traz à tona uma série de lembranças dolorosas, isso pode ser muito gatilho emocional. Eu sei que muitas vezes o objetivo do professor ou professora que passa essa atividade é tentar fazer a criança pensar sobre a própria história, sobre a própria origem, mas e quando a criança não tem essa referência? E isso é uma dor para muitos adotados, para muitos adotivos.
Inclusive vou deixar aqui na descrição um perfil que fala sobre isso do ponto de vista do filho adotivo adulto, ou mesmo por não querer se lembrar, por querer imaginar que a vida começou a partir do momento que encontrou a família verdadeira, a família que agora é a família dela, que é a família que a adotou, né? Tem muitas que querem imaginar, sonhar, justamente por ser muito difícil lidar com o passado, né? Que a vida sempre foi com aquela família ali. A gente tem relatos dentro do grupo de adoção, assim, de crianças que inventaram respostas incluindo a nova família, a nova vida. Como neste relato, a professora de inglês da escola perguntou como e onde Amy nasceu. Aí minha filha, eu não sei se foi em hospital, mãe. Aí eu disse que a gente podia pensar como foi ser criativa e dizer que foi num hospital na cidade de origem dela. E ela, se eu vou usar a criatividade, prefiro dizer que eu nasci no hospital aqui, na cidade onde eu moro hoje. No meu caso, a minha pequena teve uma atividade certa vez que ela tinha que fazer uma retrospectiva dos principais acontecimentos de cada ano de vida dela. E ela só lembrava do momento que encontrou a nossa família em diante. Para trás, ela dizia que não lembrava. Ela lembrava coisas, sim, acontecimentos com a família de origem, e ela não quis colocar, disse não lembro, mas na verdade ela não quis colocar. E aí a gente foi lá e respeitou e colocou não lembro, só perguntamos uma vez, né? Você lembra alguma coisa que aconteceu quando você tinha tantos anos? E quando você tinha tantos anos? Ah, não lembro. Do mesmo jeito que hoje se discute como pode ser doloroso para certas crianças, comemoração de Dia dos Pais, quando essa criança não tem pai, comemoração do Dia das Mães, quando essa criança não tem mãe, principalmente pós essa doença que está assolando aí todo mundo, né? Porque muitos ficaram órfãos nesse período, né, de 2020 e 2021. Se já vinha antes sendo problematizado esse tipo de comemoração e se pedindo, fazendo campanha para que as pessoas façam o Dia da Família e não o Dia dos Pais e o Dia das Mães, da mesma forma, a gente precisa começar a problematizar essas atividades que falam da origem, porque elas podem ser gatilhentas para muitas crianças que não vão falar, que vão ficar na dela, né? Não vão falar na sala de aula, vão falar em casa quando chegarem com mais essas dores, né? E vão chorar no nosso colo, que era mais ou menos isso que a gente vê nos grupos de apoio à adoção, nos relatos dos outros pais. Mas e você já tinha parado para pensar na possibilidade desse tipo de atividade ser um problema para uma parcela das crianças? Comenta aqui que outros tipos de atividades você já notou que são problemáticas nas escolas, porque excluem algumas minorias e que ainda não virou uma grande militância internet afora, né? Deixe o seu curtir se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seu grupo de apoio à adoção. Vamos começar a discutir esse assunto. Muitos pais se revoltam, alguns traçam estratégias para lidar com essa situação. Se você tem sugestões de estratégias, comenta aqui embaixo. Um beijo, obrigada por assistir, até semana que vem.